Bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. Falaremos nesse vídeo sobre modalidades do trabalho escravo. Quando falamos de escravidão contemporânea, sempre há uma primeira intuição de que isso se dá nos locais mais distantes, naqueles locais onde o Estado ainda não chegou. De fato, um dos locais onde o trabalho escravo contemporâneo ocorre com maior recorrência é nos locais de fronteiras agrícolas, especialmente naqueles locais de fronteiras agrícolas, na Amazônia ou onde o Estado ainda está mais distante. Então, nós temos, de fato, na modalidade rural do trabalho escravo, um grande número de pessoas que nos últimos 20 anos acabaram sendo libertadas. Nós falamos números de 96 para cá, talvez nós estejamos falando de 45 mil pessoas que foram retiradas de uma situação de escravidão contemporânea. E um número massivo dessas pessoas estava submetido a uma modalidade que é a modalidade rural. O trabalho escravo rural, ele se aproveita de um conjunto de fatores. Normalmente, expansão agrícola, cidades desestruturadas, cidades onde as autoridades não chegam tão facilmente, onde a estrutura institucional do Estado é mais fraca, que também estão normalmente ao lado de regiões mais pobres, onde trabalhadores sem qualificação profissional acabam se submetendo a um regime de trabalho que se aproxima de uma relação de trabalho que já ocorre no Brasil há mais de 100 anos. Então nós estamos falando, sim, de trabalho escravo rural, especialmente nas atividades de desmatamento ou naquelas atividades que envolvem o uso intensivo de mão de obra por um curto período, como, por exemplo, a colheita de cana, em que você tem a necessidade, num período pequeno de tempo, de um uso de diversas pessoas para fazer o corte, ou na colheita da laranja. Enfim, são trabalhos esporádicos, trabalhos excepcionais, não são aqueles trabalhadores que estão no dia a dia da fazenda durante todo o ano e que são atraídos por aliciadores para essas fazendas, normalmente com promessa de melhores salários, e que, ao chegarem a esses locais, encontram um conjunto de situação que os submetem à condição de trabalhadores escravos. Então nós teremos, de uma forma clássica, falta de alojamento adequado para que essas pessoas possam descansar, falta de condições para a sua alimentação, para as suas necessidades básicas, falta de banheiro, falta de local onde tomar água potável. Enfim, é um conjunto de condições que reproduz um espaço tradicional de exploração da mão de obra no Brasil. Então, de fato, temos na modalidade rural do trabalho escravo no Brasil um dos grandes fontes de pessoas que foram libertadas nos últimos anos. Agora, é um erro imaginar que o trabalho escravo esteja exclusivamente na área rural. Nós temos diversos casos, e cada vez mais frequentes, de trabalho escravo na área urbana. E aí, de um outro local, ao invés de pensarmos em locais distantes, onde o Estado não está presente, quando nós falamos do trabalho escravo na sua modalidade urbana, nós já estamos focando muitas vezes nos grandes centros brasileiros, naquelas cidades que atraem o maior número de mão de obra e especialmente uma mão de obra estrangeira em situação clandestina no Brasil. Então nós estamos falando das grandes capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, e todo esse conjunto de cidades do sul, sudeste, que atraem migrantes, pensando em melhores condições de trabalho, mas que por entrarem no Brasil de forma irregular, acabam não conseguindo se inserir no mercado de trabalho formal e são atraídos, muitas vezes, por aliciadores que foram os responsáveis pela introdução clandestina dessas pessoas no Brasil. Nós já temos vários exemplos de algumas atividades econômicas em que essa mão de obra tem sido utilizada. Então, são vários os casos da atividade têxtil, oficinas que prestam serviços a grandes marcas na confecção de roupas e que, exatamente para diminuir os custos de produção, acabam se aproveitando de pessoas numa superexploração. Elas são submetidas a uma condição de trabalho inadequada, dormem no próprio local em que trabalham, não têm nenhum tipo de privacidade, são misturados homens e mulheres, às vezes crianças, não têm a liberdade de sair desse local. E essa liberdade, é bom ficar claro, nem sempre é vinculada a uma pessoa armada que as impede, mas sim ao medo de virem a ser capturadas pelas autoridades
migratórias, exatamente porque estão sem documentos, estão em situação irregular, e acabam entrando num ciclo de exploração em que não conseguem sair e cuja remuneração é muito pequena, que as impede também de sair desse processo de exploração. Mas não só nessas atividades têxteis, nós temos também exemplos na contrafação de CDs, na fabricação de produtos adulterados para vendas de brinquedos e uma série de outros mecanismos, outras atividades econômicas das grandes cidades brasileiras, se utilizando prioritariamente de mão de obra estrangeira em condição irregular no país. Mas, de novo, não é só esse exemplo. Já há vários exemplos de migração interna no Brasil. Pessoas que vêm da região Nordeste para a região Sul, Sudeste, para a colheita da cana, pessoas que vêm para a colheita da laranja, mas que vêm também para as relações especiais no âmbito urbano. Então, quando nós pegamos os grandes eventos esportivos ao que o Brasil se envolveu nos últimos anos, as preparações para a Copa, a preparação para as Olimpíadas e outros eventos dessa natureza, as grandes obras acabam tendo também casos de trabalho escravo. Nas grandes obras, nos grandes eventos, nas obras preparatórias para os grandes eventos, já tivemos também na construção civil exemplos de submissão de trabalhadores à condição análoga de escravo. Então, na obra que envolve o maior aeroporto do país, o Ministério do Trabalho e Emprego flagrou trabalhadores na construção civil submetidos a condições análogas à de escravo. A pressa para se alcançar o resultado, para se terminar a obra, a vontade de diminuir as despesas. Então, um conjunto de fatores acaba propiciando que os agentes econômicos utilizem as pessoas não dentro de uma relação de trabalho normal, mas sim dentro de uma relação de superexploração. Então, na construção civil, quer nos grandes empreendimentos, quer nas obras do PAC, casos da Minha Casa Minha Vida, alguns casos concretos já foram detectados de trabalhadores da construção civil, trabalhadores brasileiros em migração interna, vindo de outros estados mais pobres para os estados mais ricos, que por falta de condições, por falta de conhecimento, acabam sendo submetidos à exploração, à superexploração e à escravidão contemporânea. Temos ainda um contexto mais raro, mais existente, caso concreto já identificado em Curitiba, uma cidade da parte mais avançada do país, em que um empregador, um senhor, submeteu 4 ou 5 mulheres em momentos distintos à condição análoga de escravo na relação de empregada doméstica. Então, esse senhor contratava as pessoas para trabalhar em sua residência em Curitiba, mantinha com elas uma relação formal de empregadas domésticas, mas pelas condições que eram submetidas essas mulheres, elas estavam em condição de trabalho escravo. Não recebiam seu salário, tinham restrições a saírem do local em que prestavam serviço, eram submetidas por vezes a 30 dias de trabalhos exaustivos, em alguns momentos inclusive com a obrigação de relações sexuais, e isso se caracterizou dentro de uma cidade da capital de um dos estados do sudeste do Brasil, uma relação de trabalho escravo na relação doméstica. Por fim, também há casos constatados de exploração de trabalho de escravos na prostituição. Pessoas que são retiradas dos seus locais de origem, muitas vezes com essa característica da migração interna no Brasil, mulheres que saem do sul do país e vão acompanhando as grandes obras, as obras de hidrelétricas, as grandes obras de infraestrutura que movimentam normalmente um grande fluxo de trabalhadores sem família e que são levadas para o trabalho da prostituição e que neste processo da prostituição, além da exploração normal, há um processo de exploração que a submete a uma relação de escravidão. Então, no entorno da obra de Belo Monte, no entorno das obras de Jirau e Santo Antônio, foram constatados casos de pessoas que vieram, de mulheres especialmente, que vieram do sul do país, acompanhando essas grandes obras, na expectativa de uma remuneração pela prostituição e que acabaram sendo submetidas à escravidão. Vejam que importante, quando nós falamos da modalidade de trabalho escravo, é quebrar alguns preconceitos. Se identificar trabalho escravo já envolve romper preconceitos em relação à tipificação desse crime, quando nós entramos nas modalidades, nós temos que esquecer a ideia preconcebida de que isso só acontece nos locais mais distantes do país, que só acontece na área rural, e ter aberta a possibilidade de, na construção civil, isso esteja acontecendo, que nas relações domésticas isso esteja acontecendo, que nas relações de prostituição isso esteja acontecendo, enfim, não há um setor único
onde haja a exclusividade da exploração de mão de obra escrava na situação atual. O que nós temos é mecanismos econômicos em que pessoas sem qualificação, sem boas condições de emprego, acabam sendo submetidas a um processo de superexploração por empregador, que pode ser um empregador doméstico, uma grande empresa de confecção, quando ela terceiriza a sua produção, pode ser uma grande empresa de construção civil na ânsia por atingir os resultados de uma grande obra.